Muito bem, Daniel 8,14 está escrito: até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Alguém já ouviu a explicação desse texto? Não? Vamos pegar a Bíblia? Pega aí, Daniel 8, 13 e 14. Vou explicar esse texto para depois eu entrar aqui na heresia adventista. Depois ouvi o santo que falava, e disse: outro santo, aquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esses dois santos que estão conversando são dois anjos. Eles estão ali tricotando no céu. Sabe, dão uma conversada, uma dialogada. E qual era a preocupação dos anjos? Os irmãos perceberam? Por quanto tempo o sacrifício ficará suspenso? Aí vem a resposta: é até 2.300 tardes e manhãs. Está falando da volta de Jesus? Está falando da volta do Messias? Afinal de contas, se perguntassem para Jesus: quando é que o senhor vai estabelecer o seu reino? Quando é que o senhor vai voltar? Ele ia falar: leia Daniel que você vai ter a revelação. Uma vez eu perguntei para o adventista: escuta, pastor, na sua concepção, Jesus não conhecia Daniel 8,14? Não, ele conhecia. E por que ele não fez o mesmo cálculo que a Ellen White fez, que o pastor Miller fez? Por que ele não trouxe essa revelação? Ah, não, porque essa revelação pertencia a Miller e a Ellen White. Falei: você está de brincadeira. A Bíblia diz que Deus não faz nada que não seja revelado aos seus profetas. Como é que o filho não saberia essa revelação? Eles creem que ela é mais do que profeta, ela é parte da Bíblia, né? Então, agora, vocês sabiam que no Novo Testamento tem a explicação disso? Quem lembra? E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Muito bem, aí está a resposta. Pastor, aí está a resposta do Daniel 8,14, exatamente. Festa da dedicação, no hebraico Hanukkah, escreve Chanukah, se lê Hanukkah. Que festa do Hanukkah é essa? Inclusive essa festa Jesus falou que não ia, depois ele foi. Por que Jesus falou que ele não ia nessa festa? Porque ele não precisava ir, porque não fazia parte das festas de Moisés, da lei. Então ele não tinha obrigação de ir, mas ele acabou indo. A festa do Hanukkah foi instituída no ano de 164, antes de Cristo. Porque no ano 164 antes de Cristo, a família Macabeus vai ler Daniel 8,14 e vai entender que a profecia estava cumprida. Olha que coisa. Pastor, onde está isso? Está no livro do Flávio Joséfo, Antiguidade, História dos Hebreus. Quando eu mostrei isso para um adventista, ele foi fazer reciclagem. O cara quase pirou quando ele leu isso. Verdade. Um pastor adventista, eu mostrei isso para ele, ele pirou, porque está na Bíblia, está no Novo Testamento, está no Velho, porque você poderia falar que é uma interpretação dos judeus. Não, mas Jesus está corroborando a festa do Hanukkah como uma festa religiosa judaica. Por quê? Porque foi o entendimento. Então, a família Macabeus viu que eles iam ter vitória sobre Antíoco Epifânio, que havia profanado o templo, que havia cortado o sacrifício. Detalhe, por quanto tempo ele cortou o sacrifício? Por 3 anos e meio. Se você pegar 2.300 tardes e manhãs, que na verdade não são dias, mas são sacrifícios, porque havia um sacrifício pela tarde e um sacrifício pela manhã. Sacrifício pela tarde, sacrifício pela manhã. Por que tarde e manhã? Porque o primeiro sacrifício da Páscoa foi à tarde. Então o que acontece? Quantos dias dão? 1.150 dias. 1.150 dias, quantos dias são? 3 anos e meio aproximadamente. Foi exatamente esse o período que Antíoco Epifânio contaminou o templo. E foi nesse período que a família Macabeus entrou em cena, purificou o templo, libertou o templo e trouxe de novo o sacrifício contínuo ao templo. Então, se você olhar no seu dicionário bíblico, Hanukkah, você vai descobrir que a festa da dedicação é justamente o cumprimento de Daniel 8,14. Cumpriu-se a profecia.
A gente muitas vezes passa por cima de um texto bíblico e não imagina que aquilo tem mais significado do que está escrito. Porque quando você analisa o que é a festa do Hanukkah, você entende que a festa do Hanukkah é o cumprimento de Daniel 8,14. Então, quando isso aqui aconteceu? No ano 164 antes de Cristo. Se você quiser saber como isso aconteceu direitinho, pega uma Bíblia católica, pega o primeiro e segundo livro de Macabeus e leia. Lá explica direitinho como é que aconteceu o cumprimento da profecia de Daniel 8,14. Daniel 8,14, reitero, o texto e o contexto exegeticamente está dizendo que a preocupação era com o sacrifício contínuo. O sacrifício que era feito no templo. Quando que isso aí foi restaurado? No ano 164, com a família Macabeus, das mãos de Antíoco Epifânio. Que inclusive Antíoco Epifânio é um dos braços dos 4 reis que governam a Grécia quando morre Alexandre o Grande. Os adventistas inventaram que a reconstrução do templo em Jerusalém, na volta do povo do cativeiro babilônico, seria a data para começar a contar estas 2.300 tardes e manhãs. Seria a data. Então eles vão lá no ano 457 e vão pegar Daniel capítulo 9, as 70 semanas. E eles vão embutir dentro das 70 semanas essas 2.300 tardes e manhãs, que na cabeça deles são dias, que viram anos. Então, olha que confusão. Tardes e manhãs vão virar anos, vão virar dias. Depois dias vão virar anos. Não tem base bíblica para fazer isso. Não aqui em Daniel 8. Daniel 9, nós temos base para dizer que são 490 anos, as 70 semanas. Porque não são semanas de dias, são semanas de tempos. Então eu posso interpretar como 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 anos. Detalhe, quando você pega Daniel 9, é espetacular. Por que tinha tanto Cristo na época de Jesus? Vocês sabem? Tinha 70 Cristos. Por que tinha tantos Cristos na época de Jesus Cristo? Porque a profecia de Daniel apontava para o Messias naquela data. A 69ª semana diz que o Messias apareceria e seria cortado. E dava justamente no ano 33 da era cristã. Exatidão profética. Só Deus para fazer um negócio desse. Então, o que aconteceu? Eles inventaram isso. Aí pegaram o ano 457, mas quando você pega Daniel capítulo 9, quando que as 70 semanas devem ser contadas? As 70 semanas devem ser contadas a partir da restauração do muro da cidade de Jerusalém, que foi feito por Neemias, no ano 445, ou no 20º ano de Artaxerxes, que vai dar o ano 445. Então, primeiro, já começaram errado. Se fosse para colocar esses 2.300 supostos anos dentro das 70 semanas e dar o gatilho lá em Daniel 9, então teria que ser em 445 e não em 457. Já deu chabu. Já está errado. Tá certo? E aí o que acontece? Eles vão cair lá no ano de 1844. Isso tudo, irmão, é sem fundamentação. Não faz sentido. Não é bíblico. Não tem exegese que suporte esse tipo de coisa. Não tem. Não existe um único, olhem para mim, não existe um único exegeta cristão, seja católico, seja ortodoxo, seja protestante, que fez essa interpretação. Só os adventistas do sétimo dia. Porque se tivesse mais de um exegeta, por exemplo, sobre a guarda do sábado, tem católicos, tem ortodoxos, tem protestantes que defendem a guarda do sábado. Os batistas do sétimo dia são bem antes dos adventistas do sétimo dia. Então, essa confusão, a gente pode dar até um crédito para eles sobre essa problemática. Existem interpretações que convergem com a deles, mas sobre essa questão daqui de Daniel 8,14, não existe. Agora, vai azedar mais. Você está segurando na cadeira? Vai azedar mais. O que eles dizem? Eles vão pegar
outros textos para conectar isso aqui. Eles vão pegar também Levítico 16, aonde fala do dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur é o dia da purificação, que acontecia uma vez por ano em Israel. Aonde o sacerdote, baseado lá em Isaías 53, pegava 2 cordeiros ou 2 bodes, um ele sacrificava, o outro ele dava para Azazel. Ou seja, era levado para o deserto, soltado no deserto. Segundo o profeta Isaías, um bode representa o quê? Representa o sacrifício pelos pecados. O outro bode representa que depois que o sacrifício foi feito, os pecados foram levados embora. E aí os adventistas vão dizer o seguinte, eles vão mudar a data para 22 de outubro de 1844, porque agora eles vão ter uma reinterpretação textual. O que aconteceu em 1844? Nada. Jesus voltou? Não. Como é que a gente explica isso? Aí um tal de Iran Edson, passando no meio de um milharal, porque ele estava com vergonha de passar na rua, porque todo mundo caçoava, ah lá o milharita que marcou a data da volta e nada aconteceu. Então ele estava com vergonha, ele passou no meio do milharal para chegar na igreja. E aí no meio do milharal ele teve uma revelação. Então Jesus, na verdade, não era para voltar à terra, era para mudar de lugar no céu. Ixi, agora ficou pior ainda. O que já era ruim, o que já era azedo, o que já estava estragado, agora começou a feder. O que acontece? Eles vão dizer o seguinte, olha, Jesus então, quando sobe ao céu, ele não entra no Santíssimo, ele vai ao santo lugar. Como se no céu tivesse um átrio exterior, um santo lugar e um santíssimo, como no templo judaico aqui na terra. Não faz sentido. Você já pensou no céu ter um lugar mais santo que o outro? Pode isso no céu? Você acha que vai ter um templo judaico no céu? Pô, isso é espírito de Macedo. Construir templo onde não tem. Né? O templo tem que ser em Jerusalém, o cara constrói aqui em São Paulo. Né? Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Então o que acontece? Aí os adventistas começam a azedar o caldo. Aí eles vão dizer que 22 de outubro foi o dia do Yom Kippur. Detalhe. Pode dar um Google, pode pesquisar. O Yom Kippur acontece no calendário lunar. Tem uma data lá no livro de Levítico. O Yom Kippur sempre acontecerá na segunda quinzena de setembro e na primeira quinzena de outubro. Nunca passou dessa data. Porque a lua está travada com a terra. Não tem jeito de mudar essa data. Vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas a lua está travada com a terra. Vocês sabem disso, está travada, né? Está soltando um pouquinho, mas está travada ainda. Então o que acontece? O que acontece? Eles dizem que 22 de outubro de 1844 foi o dia do Yom Kippur. Por isso que Jesus saiu do santo lugar e entrou no Santíssimo. Mentira, porque o Yom Kippur naquele dia caiu no final de setembro. Então, ainda que fosse, já está com a data errada. Está tudo errado. Agora vai azedar mais. Vai feder mais. Então, Jesus entrou ali para fazer um juízo investigativo. A Ellen White vai dizer que vai ler-se nomes, aprovar-se nomes e reprovar-se nomes. Então o adventista não pode morrer tendo a certeza da salvação, porque ele morre e vai passar por que eles chamam de juízo investigativo. Este evento, que era para ser a volta de Jesus, que não voltou, se transformou na doutrina do juízo investigativo. Então Jesus começa a examinar quem está salvo e quem não está salvo. Por isso que o adventista não acredita na imortalidade da alma, ou na imperecibilidade da alma entre a morte e a ressurreição. Por quê? Nós cremos que os salvos já estão com Cristo, e os não salvos já estão sofrendo lugar de tormento. E ninguém sai de um lado nem para o outro. Lembra da aula de ontem? Agora, o que acontece? Se a alma é imortal, a teoria do juízo investigativo foi para o bacalhau, foi para o beleléu. Não faz sentido. Foi destruída. Então, para a doutrina do juízo investigativo funcionar, não pode haver imortalidade da alma. E aí o que acontece? Eles vão dizer que o cara que morre vai passar pelo juízo. Ele pode ser aprovado e pode ser reprovado. Imagine vocês, senhoras e senhores, os apóstolos sendo julgados e poderem eles serem reprovados. Irmãos, aonde está o nome dos apóstolos?
além do livro da vida? Na coluna do templo celestial, da cidade celestial. Como é que o apóstolo João pode ser reprovado? Como é que o apóstolo João pode passar por um juízo investigativo? Como é que alguém de nós pode passar por algum juízo se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Meu Deus do céu! Percebeu que é um tipo de purgatório também? Sim ou não? Percebeu? Então, a Ellen White diz assim, é presunção, arrogância, qualquer crente achar que morre salvo. Ninguém pode ter a certeza da salvação. O adventista não tem certeza da salvação. E se você chegar nele e falar, eu tenho certeza da minha salvação, ele vai dizer, o irmão é arrogante. Aquilo que Jesus falou em João 5,24, que nós temos a vida eterna, aquilo que João replicou em 1 João 5,13, que nós temos a vida eterna, para o adventista é mentira, nós não temos. Nós poderemos ter. Nós poderemos ter. Então vocês estão entendendo? Já ouviram aquele versículo que um abismo e uma heresia chama outra heresia. Foram tentar resolver um pepino do dia que nada aconteceu, e vou inventar uma doutrina, o que era ruim, que é marcar a data para a volta de Jesus, ficou muito pior. Vocês estão entendendo? Vamos ver isso tudo certinho? Vai lá, minha filha. A doutrina do advento transfigura-se em outra doutrina, o juízo investigativo. Disse que Jesus, desde 1844, está investigando os registros de vida de todos os professos crentes, primeiro dos mortos, depois dos vivos, para determinar se eles merecem a vida eterna. Esse exame é o juízo investigativo. Nem precisava fazer juízo investigativo. Ninguém aqui merece. Não é verdade? Quem merece ir para o céu aqui? Só falta até alguém aqui. Eu, pastor, eu. Já pode fazer apelo que esse cara é um pecador, né? Mais que os outros. Nós não merecemos nada. Quando a minha filha era criança, acontecia um negócio ruim para ela, falava, ai pai, eu não mereço. Eu falei, claro que não, você merece o inferno. Né? Você está reclamando do quê? Porque a gente é assim, né? Quando bate o carro que a gente fala, ô Senhor, o que eu fiz? Eu não merecia isso. Olha a bobeira que você está falando. Você está reclamando porque você bateu o carro. Você merecia o inferno. Por que você está reclamando porque você bateu o carro? Vamos lá, irmão. Incoerências da doutrina do juízo investigativo. Que existe um santuário no céu, idêntico ao templo terrestre, feito pelos judeus. Veja, é mentira isso. Apocalipse 21, 22, está escrito o quê? Quem é que lembra? Apocalipse 21, 22. Lá está escrito que tem um santuário no céu. Quem que é um santuário no céu? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, tem templo físico no céu? Quem que é o templo no céu? Deus e o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro e o templo. Não tem templo no céu. Segundo, que Jesus esteve no santo lugar, fora do Santíssimo, da presença de Deus, por 1814 anos. Olha Atos 7,55, quando Estevão está sendo apedrejado. Vamos lá, Atos 7,55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Muito bem, aonde estava Jesus quando Estevão estava sendo apedrejado? À direita do Pai. Então, como é que Jesus só entrou na presença do Pai para fazer o juízo investigativo em 1844? Absurdo! Absurdo! Olha a sua Bíblia, Hebreus 6, 19 e 20, rapidamente. A qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus já entrou além do véu, que é o Santíssimo. Olha Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Outras traduções dizem no Santíssimo ou no Santo dos Santos. Então, quando Jesus ele sobe ao céu, ele vai direto para a presença de quem? Do Pai. E ele lá intercede por nós.
Jesus não está fazendo papel de juiz agora. Ele está fazendo papel de advogado. 1 João 2,1. Ele é o nosso advogado. C. Que só depois de 1844 é que Jesus está examinando quem será salvo. Olha, João 5,24. 1 João 5,11 está escrito, esta é a nossa fé, a nossa salvação. Jesus diz assim, quem ouve as minhas palavras e crê em mim, passou da morte para a vida e tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Nós somos salvos, irmãos. Temos a vida eterna. Certeza da salvação. Amém? Então, quer dizer, que juízo investigativo, que pataquada é essa? Tanto que a Ellen White foi excluída da igreja metodista. E o Guilherme Miller falaram para ele, ou se arrepende ou vai ser excluído também. Ele se arrependeu e voltou para a igreja batista. Mas já tinha feito a caca. A caca está aí até hoje. Tá certo? Irmãos, olhem para mim. Todo mundo olha os caras falando na televisão, os adventistas, e o pessoal fala, nossa, por que o pastor Martinez é tão insensível, é tão birrento com os adventistas? Irmãos, os adventistas não são evangélicos, e eles precisam ouvir o evangelho de Jesus. Vou contar uma coisa para vocês. Um ancião da igreja adventista, porque tem ancião lá também, pastor e ancião. Ancião é o pastor não ordenado. Ligou para mim entristecido. Ele mora nos Estados Unidos, tem uma clínica, ele é médico nos Estados Unidos. E brasileiro. Ele falou assim para mim, pastor Martinez, eu estava tirando toda a minha família, eu, minha esposa, meus filhos já estamos numa igreja evangélica. Mas eu estava tirando o resto da minha família. Aí eles perguntaram para mim, olha, tudo bem, o Rodrigo Silva é um grande arqueólogo, eu não tenho como ouvi-lo mais, já que ele é um herege. Mas no mundo evangélico, quem que eu poderia ouvi-lo que é do mesmo nível? Aí esse ancião disse para o seu parente, olha, você tem o doutor Luiz Saião. Ah, que bom, vamos ouvir. Ah, gostei do Luiz Saião. Passou um mês, 2 meses, esse cara liga para o parente dele. Ô fulano, estou voltando para a igreja adventista. Por quê? Porque o doutor Luiz Saião diz que o Rodrigo Silva é irmão e que os adventistas são irmãos. Por que eu tenho que sair da igreja adventista? Olha o mal que fez o pastor Luiz Saião para a pregação do evangelho entre os adventistas do 7º dia. Eu fiz 2, 3 vídeos repreendendo ele, e eu mandei o áudio para ele, eu tenho aqui a prova. Eu falei com ele, falei, o senhor está fazendo um desserviço ao reino de Deus a jogar confete em cima de um falso profeta. Você acha que o pastor Luiz Saião precisava do Rodrigo Silva? Qual D? A D. Pode ler, pastor. A partir de 1844, só se salvarão aqueles que guardarem a mensagem adventista. Então, a ideia é o seguinte, ó, como é que funciona o esquema adventista? Se você não tem a mensagem adventista e está num contexto de ignorância, você pode ser salvo pela ignorância. Logo, seria bom que eles nem pregassem a mensagem adventista, então. Porque se você pode ser salvo pela ignorância, para que eu vou pregar o evangelho? Né? A ignorância é melhor que Cristo. E conhecereis a ignorância vos salvará. Né? Porque agora veja, se você chega num contexto que tem a mensagem adventista e você nega, aí não tem salvação para você. Não interessa o quanto você crê em Jesus. Está entendendo? Pegou a ideia? Ah, pastor, mas eu ouvi o Rodrigo Silva falando que tem salvação nas outras igrejas. Tem. O cara vai salvar lá e vai vir para a igreja adventista. Ele crê que pode ser salvo lá, mas o salvo lá de verdade vai virar o quê? Adventista. Porque ninguém pode chegar no céu sem guardar o sábado, a não ser os ignorantes. Está entendendo? Agora está escrito em Atos 4, 11 e 12, que em nenhum outro nome há salvação pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Vamos lá, E. Que o templo celeste, ou céu, tem um lugar mais santo que o outro. Porque o templo terrestre tinha átrio exterior, lugar santo e lugar santíssimo. Então, o templo físico aqui na terra tinha um lugar mais santo que o outro. Isso é impossível no céu. Que esse templo celeste foi contaminado pelos pecados dos homens aqui na terra e por isso precisava ser santificado. Então presta atenção. Os nossos pecados
vão contaminando o céu. Aí Jesus vai lá fazer um juízo investigativo. Aí Jesus vai terminar esse juízo investigativo, vai pegar os pecados da humanidade que estão nos céus, tirar tudo de lá. Agora que é o pior. Lê o G. Que esses pecados serão tirados do templo celeste e colocados nas costas de Satanás, transformando-o em co-redentor. Primeiros Escritos, página 67, a Ellen White fala categoricamente que os nossos pecados serão tirados do templo celestial e colocados nas costas de Satanás a purgar a sua parte. Irmãos, eu vou repetir. Os nossos pecados serão tirados do templo celeste e colocados nas costas de Satanás a purgar a sua parte. Se o diabo vai purgar por uma parte dos meus pecados, ele é o quê? Corredentor. Vocês estão entendendo? É um Satanás salvador. E alguém ainda brinca que acha que adventista é irmão. Bom, tem irmão aí que acha que mormon é irmão, testemunha de Jeová é irmão, católico é irmão, espírita é irmão, tudo é irmão. Então, deve ser, porque ele está indo para o inferno também, então. Pode ser. Se o cara acha que tu... O Rodrigo Silva chega a falar, pastor Alan, o seguinte: eu sempre fui cristão, mas eu era católico, e eu já era cristão e salvo. Mas eu tinha menos luz do que eu tenho hoje. Aí eu tive mais luz e me tornei adventista. Mas eu sempre fui cristão. Nada mudou, apenas eu acrescentei mais entendimento à minha fé. Eu falei, pera um pouquinho, alguma coisa está errada. Porque se alguém se converte, é metanoia. Metanoia não é agregar conhecimento ao conhecimento que você já tem. Metanoia é você estar indo para esquerda e virar para a direita. Isso é metanoia, 180 graus. Transformação total. Agora, se ele era católico e continua católico com mais conhecimento porque ele é adventista, ele continua perdido. Porque o católico é perdido. Ele confessou com a boca dele que ele é um perdido. Isso é um absurdo.